Shalom de Deus, amados, tudo bem? Eu sou a Leia Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica, em até um ano. Eu estou usando a versão NAA, mas fique à vontade para usar a tua versão, a Bíblia que você tem em casa, né? Nós vamos começar a nossa leitura no capítulo 13 de Josué. As terras ainda não conquistadas. Josué era bem idoso e o Senhor disse a ele: Você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada. Todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom. Para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus ao sul, além de toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos Gibleus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Ramate. Ramate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Versículo 8. As terras das tribos a leste do Jordão. Como outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam sua herança do outro lado do Jordão para o leste, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, começando em Aroer, que está à borda do vale de Armon, mas a cidade que está no meio do vale, todo o plano de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, até a fronteira dos filhos de Amon, e Gileade, o território dos Jesuritas e dos Macatitas, em todo o monte Hermon, e toda a Bazã até em Gileade, o território dos Jesuritas e dos Macatitas, todo o Monte Hermon e toda Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos refaíns, o qual Moisés derrotou e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas, nem os Maacatitas, pelo contrário, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Versículo 14, as heranças distribuídas por Moisés. Foi totalmente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mas a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto até Medeba, Hesbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibon, Mamote Baal, Bet Baal, Meon, Jaza, Kedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zeret Saar, no monte do vale, Bet-peor, as encostas do monte Pisga e Bet-gizemote, e todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus que reinou em Hesbom, reinou em Hesbom, a quem Moisés derrotou, bem como o príncipe de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra, além de outros que foram mortos. Os filhos de Israel também mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e
suas mediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo suas famílias, as cidades com suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabá, desde Resbom até Ramat-Mispa e Betonim, e desde Maanaim até o limite de Debir, e no vale Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Resbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar do Quinerete. Do outro lado do Jordão, na direção do leste, essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias e as cidades com suas aldeias. Desculpa aqui. Versículo 29. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. O seu território começava em Maanaim e incluía todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que está em Bazã, 60 cidades. A metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, estas foram dadas aos filhos de Maquir. Filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São essas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Aqui no capítulo 13, de Josué, tem uma transição bem importante, A maior parte da terra já foi conquistada, mas ainda existem áreas a serem tomadas. E Deus fala para Josué, já avançado de idade, que ainda tinha muito território para possuir, Então, resumindo esse capítulo, Deus lista as regiões que ainda não foram conquistadas, fala para Josué, principalmente as áreas dos filisteus e os outros povos ali. Mesmo assim, ele ordena que a terra seja repartida entre as tribos de Israel como herança. A distribuição começa pelas tribos que ficaram do lado leste do Jordão, Ruben, Gade e metade de Manassés. Um detalhe bem importante, a tribo de Levi não recebe terra, Pois o Senhor é a herança, É a herança deles. E a aplicação espiritual aqui, ainda há mais de Deus para conquistar. Mesmo depois de vitórias, a nossa jornada espiritual continua, Lá em Filipenses 3:12 a gente entende, Filipenses, aqui Paulo escreve, Não pretendo dizer que já alcancei, essa meta, E que já cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo, Então ali Deus estava mostrando para Josué, as coisas que haveriam de ser conquistadas, Mas que espiritualmente Cristo já tinha dado a vitória para eles, Deus já prometeu, Mas nós precisamos avançar. Existe uma atitude, um posicionamento nosso, A promessa, ela existe, mas a posse exige fé e ação da nossa parte. E a nossa verdadeira herança é o próprio Deus. Assim como os levitas, o nosso maior tesouro não é terreno, mas é o Senhor, Glória a Deus. E Josué aponta para Jesus, como a gente tem falado, A terra prometida simboliza o descanso, simboliza a herança que se cumpre, plenamente em Cristo. Em Hebreus 4, nós vemos que o verdadeiro descanso não é geográfico, mas é espiritual, que é encontrado em Jesus, Não confunda a promessa recebida com promessa vivida. Ainda há território espiritual que Deus quer te entregar, viu? Ser forte e corajoso aí, meu irmão e minha irmã, Glória a Deus por isso. Aqui nós terminamos mais uma leitura e vamos continuar agora no capítulo 14, Capítulo 14,
a divisão da terra de Canaã. São essas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. A respeito das 9,5 tribos, porque as 2,5 tribos Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José construíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Os levitas não deram herança na terra, não herdaram, aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades em que habitassem os seus arredores para seu gado e para sua posse, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Josué dá Hebrom a Caleb. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quezeneu, e lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou em Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dei-me agora este monte do que o Senhor falou. Naquele dia, pois naquele dia você ouviu o que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu. Josué abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Até este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Aqui no capítulo 14, a gente tem uma breve explicação aqui, bem clara e bem espiritual. Começa com a distribuição da terra de Canaã no lado oeste do Jordão, A divisão é feita por sorteio entre as tribos sob a liderança de Josué e Eleazar, que era o sacerdote, e os líderes. A tribo de Levi não recebe território, pois vive das ofertas ao Senhor, Elas que são responsáveis por cuidar das coisas do Senhor, do tabernáculo, O destaque para esse capítulo é que Caleb pede a herança que Deus lhe prometeu há 45 anos atrás. E mesmo com 85 anos, Caleb declara que ainda tem força para conquistar a terra. E pede o monte Hebrom, onde estavam os gigantes, os anaquins, E Josué abençoa Caleb e lhe dá o Hebrom como herança, O que a gente vê aqui, Que a fé que persevera no tempo, Assim como Caleb não perdeu a fé, Caleb esperou 45 anos sem perder a confiança em Deus, Então a fé, ela é uma coisa que, por mais que o tempo passe, se Deus prometeu, a promessa vai se cumprir,
esse espírito diferente, né? Ele não seguiu a maioria incrédula, mas permaneceu fiel, né? Lá em Números 14, 24, mostrava os hebreus, né? Bem incrédulos, né? Descrentes, apavorados, né? Que não iam conseguir entrar na terra, né? Mas Caleb foi fiel, firme. Nunca é tarde para conquistar promessas. A idade não limita quem confia no Senhor. Às vezes a gente pensa que, mas faz 2, 3 anos que Deus falou não se cumpriu, né? Faz 10, 20, 30 anos, não importa. Se Deus falou, vai se cumprir. A última mensagem aqui: enfrente os seus gigantes. Caleb não pediu facilidade, né? Ele pediu um desafio. Olha só, às vezes a gente quer só melzinho na chupeta, né? Não quer batalhar, não quer arregaçar as mangas, mas a gente precisa sim. Tudo tem um esforço. Eu sempre digo, Deus abençoa o suor do nosso rosto. Nada vem de graça. Tudo é com esforço. E nós estamos fazendo essa leitura bíblica e como a gente percebe isso. Deus não dá nada na nossa mão, assim, enquanto a gente está sentado esperando cair do céu. É com esforço que se toma o reino de Deus e é com esforço também que nós conquistamos as coisas aqui para nós. E Deus abençoa o nosso esforço, a nossa atitude, o nosso posicionamento. E uma mensagem aqui que aponta para Cristo, né? Aqui a gente vê, Caleb, ele representa o discípulo fiel que persevera até o fim, né? Em Cristo nós aprendemos que a verdadeira herança não é apenas uma terra, mas é uma vida de fé até a eternidade, né? Vamos ler um versículo lá de Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aleluia, né? Nós temos que ter paciência e agir conforme a vontade de Deus. Então nós iremos sim alcançar a promessa, porque é Deus de promessa, é Deus de milagre, a palavra dele não volta atrás. A promessa, ela pode até demorar, né? Mas ela nunca perde a validade, viu? Quem anda com Deus envelhece, mas não enfraquece na fé. Aleluia! Glória a Deus, né? Deus te abençoe. Vamos agora para o capítulo 15. As heranças das 9 tribos e meia, a herança de Judá. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. O seu limite ao sul foi desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, sai para o sul até a subida de Acrabim, passa por Zim, sobe do sul a Cades Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca, passa por Asmon e sai do ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até o mar. Este será o limite de vocês do lado sul. O limite para o leste será o Mar Salgado até a foz do Jordão, e o limite para o norte será da Baía do Mar, começando com a embocadura do Jordão. Limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben, subindo ainda este limite a Debir desde o vale de Acor, olhando para o norte rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro, daí o limite passa até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão do lado de En-Rogel. Deste modo, sobe pelo vale de Ben-Inom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e este limite sobe até o alto do monte que está diante do vale de Rinom, para o oeste, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então o limite vai desde o alto do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai este limite, e sai até as cidades do monte Efron. Este limite vai ainda até Baalá, isso é, Kiriat Jearim.
Então, o limite da volta desde Bala para o oeste até o Monte Seir passa ao lado do Monte de Jearim, do lado norte, isto é, Quesalon, e descendo a Bet-Semes passa por Tímina. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom para o norte, e indo a Siqueron passa o monte de Bala, saída em Jabnel, para terminar no mar. O limite do lado oeste é o Mar Grande e as suas imediações. Estes são os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Caleb conquista Hebrom. Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali, Caleb expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então Caleb avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriat Sefer. Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? E ela respondeu: quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. As cidades de Judá. Essa é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, na direção do território de Edom, eram estas: Cabzel, Eder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itinã, Zif, Telém, Bealote, Razor, Hadata, Kiriot Hezron, que é Razor, Amã, Sema, Molada, Hazar, Gada, Resmon, Bet-Palet, Hazar, Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Ezen, Eutolade, Quizil, Orma, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Lim, Ain e Rimon. Ao todo, 29 cidades com as suas aldeias. Na Cefelá, as cidades eram Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Gederotaim. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias: Zenã, Radassa, Migdal, Gade, Dileã, Mispa, Joctel, Lax, Boscat, Eglon, Cabom, Laamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 17 cidades com suas aldeias. Libna, Éter, Azã, Ifta, Asná, Nezib, Keila, Aquizib, Maressa. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias. Ecrom, com suas vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão do lado das Dode com suas aldeias. As Dode, suas vilas e aldeias. Gaza e suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o Mar Grande com suas imediações. Na região montanhosa, as cidades eram Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozém, Rolon e Gilo. Ao todo, 11 cidades com suas aldeias: Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Feca, Runta, Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias: Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina. Ao todo, 10 cidades com suas aldeias.
Halu, Betzu, Gedor, Maarat, Bate-Anote, Eutecom, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim e Rabá, ao todo 2 cidades com suas aldeias. No deserto, as cidades eram Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibsã, cidade do Sal, Engedi, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus, que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Um resuminho do capítulo 15 aqui. Aqui a gente tem uma explicação, né, bem clara aqui, uma descrição, né, a herança da tribo de Judá, detalhando seus limites territoriais. São várias cidades, né, dentro do território, né. É um destaque para a história de Caleb, que conquista Hebron e derrota os gigantes, né. Surge também Otiniel, que vence Kiriat Sefer e recebe Axa, filha de Caleb, como esposa, né? E Otiniel daqui a pouco vai ser o primeiro juiz também, né? E Axa pede uma bênção ao pai e recebe fontes de água além da terra, né? Um detalhe cheio de significado, né? O capítulo termina mostrando que os jebuseus ainda permaneciam em Jerusalém, indicando a conquista incompleta, né? Judá abre caminho, Judá significa louvor, né? Espiritualmente, o louvor, ele abre território na nossa vida, né? Peça mais a Deus. Axa não se contentou só com a terra, ela pediu as fontes. Deus tem mais do que o básico para nos dar, né? Basta nós pedirmos, né? E conquista exige continuidade. Ainda havia inimigos na terra, nós não podemos parar no meio do processo, né? Quanto mais a gente vai crescendo, vai galgando, né, degrauzinho por degrauzinho, até a volta de Jesus nós vamos estar galgando esses degraus, né? Esse processo ele é contínuo na nossa vida, né? Da palavra, do conhecimento, da transformação do eu, né? Das curas. Então, até a volta do Senhor, nós vamos estar nessa continuidade, né? E Deus usa gerações, né? Caleb, sua filha e Otiniel mostram que a fé se transmite, né? Assim como Caleb, a filha dele também creu, né? O genro dele, Otiniel, né? Que era sobrinho e virou genro, né? Também mostram, né? Que a fé ela é passada de geração para geração. E Judá é a tribo de onde viria Jesus, o leão de Judá, né? A herança de Judá aponta para Cristo, que conquista definitivamente aquilo que Israel não conseguiu completar, né? Não aceite só a terra, né? Fica aí a dica para nós. Peça as fontes. Quem anda com Deus não vive no mínimo, vive na abundância. Amém? Glória a Deus. Então aqui a gente termina mais uma leitura, né? Até amanhã, Deus te abençoe.